Olá, boa noite, bem-vindos mais uma live aqui no nosso canal de Papo na Rede. Hoje nós vamos falar de cultura e eu já vou aqui iniciar chamando o meu convidado. Olá, Olá, boa noite, Helder. Bem-vindo à nossa live aqui do canal de Papo na Rede. Obrigada tudo aí por bom? ter aceitado o convite. Obrigado a você pelo convite, uma honra estar aqui com você. Boa noite, Sil, Mônica. Boa noite a todo mundo que está aqui com a gente hoje. Quero agradecer muito o convite. E hoje nossa live, né, vai ser um tema especial, cultura, muito importante nesse momento a gente discutir a cultura, né, dialogar para ver como que está, né, um dos setores mais atingidos pela pandemia. Então, você que é uma pessoa que sempre está atuante, sempre tem contato aí no meio cultural da cidade, é muito importante a gente saber e incentivar, né, a cultura local. E eu vou fazer uma pequena apresentação, Helder, que eu fiz aqui sobre cultura, para depois a gente começar a conversar. Tudo bem? Nossa live de hoje, né? Então, como eu falei, o tema é cultura, que é fundamental na formação, né, e na vida de nós, né, como cidadãos. E como já dizia Fernanda Montenegro, né, um país sem cultura é um país sem educação. Então, é muito importante a gente sempre abordar esse tema. E por que que nós, né, nós aqui do canal escolhemos falar de cultura nesse momento? Porque o mês de agosto, a gente verificou que tem várias datas que são em homenagem a algum setor cultural. Então, por que não falar de cultura nesse mês que tem vários dias dedicados à cultura? E a gente convidou para isso o Helder Santana, como eu disse, né? É ator, publicitário e produtor de audiovisual. E ele é ex-presidente, né, do Conselho Municipal de Cultura, Helder. Então, está sempre atuando aqui no município nesse setor. E antes de começar, a primeira pergunta para o Helder, eu gostaria de falar os dias que se comemoram alguma coisa em relacionada à cultura no mês de agosto. Então vamos lá, no dia 2 de agosto iniciou a Semana da Cultura Nordestina. No dia 3 de agosto foi o dia do capoeirista, que apesar de ser um esporte, é também uma cultura aqui do nosso país, né? O dia 7 é o dia do documentário brasileiro. Dia 9 de agosto foi o Dia Internacional dos Povos Indígenas. E a nossa região, né, ela é conhecida como, né, muitos índios que moravam aqui, né, Campo dos Goitacazes, Macaé. Então, assim, nós temos essa cultura aqui na nossa região também. No dia 11 de agosto foi o Dia da Televisão. 12 de agosto, Dia Nacional das Artes. 17 de agosto foi o Dia do Patrimônio Histórico Cultural. Hoje, dia 19 de agosto, é o Dia Mundial da Fotografia e Dia do Artista de Teatro. Dia 22 de agosto é o Dia do Folclore e dia 24 de agosto é o Dia dos Artistas. Então, minha primeira pergunta para o Helder é: podemos dizer que agosto é o mês da cultura, Helder, com tantas datas referentes, né, à cultura? Podemos dizer, Dia da cultura acaba sendo todo dia, né? A gente tá fazendo cultura a todo tempo. É um mês que tem bastante datas, principalmente relativa à dimensão artística da cultura. Porque se a gente for olhar a cultura como um todo, Tatiana, a cultura é tudo que um povo faz. É a forma como a gente come, é a forma como a gente se veste, é a forma como a gente usa o nosso idioma.
Então, cultura é um conceito extremamente amplo. E além de ter uma dimensão artística, que é muito importante, fica muito visível para a gente, tem uma dimensão também de identidade de um povo. A gente reconhece um francês por um conjunto dos seus produtos, né, culturais. A gente reconhece um italiano, um brasileiro, um argentino, um paraguaio. Há uma série de características que têm a ver com a cultura. É a forma de vestir, é a forma de falar, a forma de comer, as tradições, as construções. Né? Tem uma dimensão de preservação mesmo da nossa identidade e tem uma dimensão também mercadológica, tem uma dimensão também econômica. Né? Quando a gente fala de cultura, a gente pega pelo viés do entretenimento, por exemplo, só que no nosso município, por ano, em média, 7 milhões de reais movimentados. Né? E no mundo todo, a cultura ela tem um espaço privilegiado, né? A cultura na sua dimensão de artes e entretenimento tem um espaço extremamente privilegiado, porque ela realmente gera bastante emprego, ela realmente gera bastante conhecimento. Cultura também é um tema muito transversal. Quando a gente fala de cultura, a gente também está falando de turismo, a gente está falando de culinária, ou seja, é algo que é intrínseco do ser humano. Nós somos seres culturais. Então, por isso é tão importante discutir, e por isso é tão importante fazer cultura. Então, assim, é muito mais do que literatura, do que teatro, do que cinema, né, do que TV. E como você vê a cultura hoje? Né? Qual a importância de preservar uma cultura de um lugar, de uma cidade? Né? Como que a gente pode ver nesse cenário atualmente? Nunca foi tão importante a gente ter uma atenção maior à preservação dos nossos valores culturais, do reconhecimento. Normalmente, num país como o nosso, em que ao longo da nossa história a gente meio que abafou, que deixou de lado determinadas vozes, determinadas parcelas da sociedade e sua riqueza cultural. Né? Pouco se ouve falar, por exemplo, de Carolina Maria de Jesus, que é uma grande escritora brasileira, né? Mas teve a sua obra lançada já em idade avançada, né? Por uma questão socio-racial. Então, a distância entre a sua produção, o seu saber, aquilo que ela nos mostra, aquilo que ela é capaz de nos colocar, e o livro na nossa mão foi gigante. Né? E o tanto que a gente deixa de fora por uma questão mesmo racial e de classe e de preconceito. E nunca foi tão importante no mundo em que a gente tem uma dimensão virtual, ou seja, a gente está na internet e a gente recebe referência do mundo inteiro, da gente ter consciência da nossa própria identidade, né? Daquilo que a gente construiu, dos nossos valores culturais como um todo, do nosso tipo de música, do nosso tipo de construção, como historicamente a gente veio construindo cultura, porque a gente também precisa ter o que oferecer. É claro que a gente é sempre muito influenciado, mas é muito importante também que a gente tenha a capacidade de influenciar o mundo. Então, preservar, inovar culturalmente são sempre muito importantes. É sempre muito importante. E Macaé é uma cidade que ferve cultura, né? Tem muitos artistas já, assim, não é de hoje que nós temos artistas reconhecidos na cidade, né? Como que está a cultura em Macaé hoje? E quais as perspectivas para o futuro na cidade? Eu queria começar dizendo que desde adolescente eu sempre achei uma injustiça muito grande quando as pessoas falavam assim: ah, Macaé não tem nada para fazer. Macaé sempre teve muita coisa para fazer. Macaé sempre teve muito chorinho, Macaé sempre teve muito samba. Macaé tem um elenco incrível, né, de atores e de longa data. A gente pega desde o Eliezer Gomes, que é pouco falado, mas é um dos atores mais bem-sucedidos da história do cinema brasileiro, que nasceu onde hoje é Conceição de Macabu, né? O professor Marcelo Abreu, a gente brinca, a gente chegou num acordo. Ele acha que ele é de Conceição, eu acho que ele é de Macaé, mas é uma brilhante. Ele, a época era Macaé, mas um ator muito bem-sucedido,
Benedito Lacerda, né? E tantos outros nomes. A gente tem muita representatividade. A gente tem hoje a Mônica Martelli no cenário nacional, mas muitos outros grandes artistas nas mais diversas áreas. Tivemos o Lucas Vieira. Macaé sempre foi uma cidade muito rica em termos de produção cultural, né? E sempre teve muito que se fazer. Agora, aqui é uma questão também da gente observar o ambiente onde a gente está e buscar os valores onde eles são. Eu não posso querer achar uma São Paulo em Macaé, nem uma Macaé em São Paulo. Cada cidade tem a sua identidade, tem a sua forma de expressão. Mas o caldeirão artístico em Macaé sempre foi muito potente e é muito potente. Nós temos as nossas sociedades musicais centenárias e músicos ali dentro que são músicos incríveis, são músicos respeitadíssimos. Então, assim, num todo, nós somos muito ricos, nós somos muito privilegiados por vivermos em Macaé, tanto na nossa arquitetura, na nossa música, na nossa culinária, no nosso teatro, no nosso audiovisual, nas nossas artes plásticas, né? A Bia lá do Café com Artes, ali nos Cavaleiros, incrível artista plástica e que fomenta outros grandes artistas plásticos. Você vê um trabalho interessante que já vem de bastante tempo e vem sendo continuado pelas mais diferentes gestões da Secretaria de Macaé no apoio ao artesanato, né, de Macaé local. Você tem o Solar dos Melo, que passou por vários diretores, era com Viviane Chaves, agora está com o professor Marcos Caldeira, mas existe um trabalho de pesquisa, as exposições que Cláudia Barreto ela organiza já há bastante tempo no Solar dos Melo. Então você tem uma quantidade muito grande de mentes pensantes e atuantes. Tem muito pensamento e muita ação na cultura de Macaé. Né? Inclusive entretenimento, né? Em todos os gêneros musicais nós temos grandes. Recentemente eu tive com o produtor musical junto com uma cantora maravilhosa, a Maria Machado, e o produtor musical chamado Gutenberg, que são bem antigos, pessoas. O Gutenberg, inclusive, tem uma atuação mais nacional. A gente tem muita gente em Macaé, mas muita gente mesmo. É E bico como da que você vê essas pessoas, assim, porque a gente sabe, né, tem perspectivas para o futuro, Macaé, você vê boas perspectivas na área cultural para Macaé? Eu vejo sim, Tatiana. Eu vejo que a gente levou um baque muito grande, né? O viver de cultura, não só em Macaé, mas no Brasil, é cada vez menos, mas sempre foi bastante complicado. A gente aproveita muito mal, o nosso potencial cultural. Entretanto, a gente vê também várias forças, várias instituições que levam adiante e a gente vai subindo de patamar. Por exemplo, o próprio Conselho, o Conselho de Cultura de Macaé vem de muito tempo, né? Você passa por várias gestões. Eu fiz parte da última, agora tem uma gestão atual, mas há muito tempo. E o papel do Conselho ele é muito importante, porque ele faz uma ponte entre o poder público e a sociedade civil, que viabiliza uma série de benefícios. O último foi a questão realmente dos auxílios da Lei Aldir Blanc, dos editais, inclusive está se preparando para se ter mais, mas ao longo do tempo, atuando junto ao Legislativo, atuando junto ao Executivo, à sociedade civil, o Conselho de Cultura de Macaé vem de muito tempo fazendo um trabalho que é difícil, que é árduo, que não tem muita visibilidade, e também não sei se tem, é importante que tenha visibilidade, mas não é a prioridade do Conselho ter visibilidade. A prioridade do Conselho é se reunir, é um trabalho de um turno, de se reunir, de conversar. Muitas vezes é maçante mesmo, mas que vai construindo, vai botando uns bloquinhos para fazer com que a gente consiga ter um ambiente tanto cultural, inclusive na dimensão econômica, cada vez mais interessante para a nossa comunidade, para os nossos artistas. Porque, eu volto a dizer, Macaé é muito rica. Cultura nordestina, você vai no Lago Mar, você tem uma representatividade de cultura nordestina que é incrível. É algo assim, sabe, de encher os olhos de pessoas que realmente fazem, que realmente
querem fazer. Arregaçam as mangas e fazem. Então eu vejo que há muitos desafios, mas também há muitas possibilidades. É uma cidade que ela também recebe muitas pessoas de fora e agregam culturas de outros locais, né? Igual você acabou de citar aí o Lagomar, que tem uma quantidade, uma cultura nordestina bem rica, né? E nós temos também de outras regiões do país. Ah, eu tô rindo aqui porque a Tâmara, sua irmã, falou: cadê os óculos? Mandou uma mensagem. Então aqui é que eu estou perto da gente. Eu estou perto do celular, aí não precisa. Então a gente tem, eu vejo muita gente fazendo coisas interessantes. Um destaque muito interessante para os nossos cantores e cantoras aqui de Macaé, porque a gente vê uma cultura de música de barzinho. Você anda em Macaé e você ouve coisas incríveis. São cantoras e cantores de grupos que são impressionante. Você tem muita opção. Agora, é sempre bom lembrar que fomento é muito importante, tanto do setor público quanto do setor privado. Eu sei que há um movimento para que se fortaleça isso, mas é sempre interessante lembrar que a gente precisa de mais, porque todos os setores da economia que são importantes, eles têm fomento. Na indústria do petróleo, tecnologia, todos os setores trabalham com fomento. A cultura não é diferente. E ela é transversal. Onde você tem o corpo cultural bem aproveitado, você tem um turismo mais bem aproveitado. Você tem um comércio que é mais vibrante. Eu vou adiantar uma pergunta aqui, que você já falou de fomento, então eu vou mudar uma ordem aqui de uma pergunta. Que Macaé, ela é uma cidade que tem muitas empresas, e isso poderia fomentar muito, não só a cultura, né, com outros setores como o esporte também, porque nós temos leis que possibilitam isso para as empresas. Como que é hoje, assim, hoje eu sei que deve estar parado, mas existe uma perspectiva, uma busca, talvez, até do conselho mesmo com essas empresas, ou são produções independentes que buscam o patrocínio de empresas. Essas empresas que estão em Macaé chegam junto na cultura, pelo menos até 2019, antes da pandemia. Como que é esse fomento em Macaé, né, antes da pandemia e perspectiva para o futuro? No geral, o artista macaense arregaça as mangas, bate na porta, apresenta projeto. Existe um projeto, sim, de lei municipal que até, salvo engano, estava sendo apresentado ao Legislativo pelo Thales Coutinho, antes dele, infelizmente, nos deixar pela Covid, que visava regulamentar, né, e facilitar o acesso a recursos, né, a patrocínio da iniciativa privada, né, com benefícios, com isenções fiscais. Esse projeto de lei está em andamento na Câmara, como você falou, no meio de tantas prioridades que estão acontecendo nesse momento. Ainda não aconteceu a votação, mas está, né, e o secretário de Cultura e secretário de Cultura, que agora é de Comunicação, Ed, estava atento, bastante atento a isso, ele que vem acompanhando já há bastante tempo. E você tem algumas empresas de maquete que isoladamente patrocinam muitas vezes. É um curta-metragem. Eu fui patrocinado algumas vezes para produzir curta-metragem. Existem patrocínios para festival, né, de teatro. Por exemplo, a secretaria abraçou com muito carinho o Curta no Museu, né, que é um projeto que eu venho fazendo há 4 anos. Vou buscando a produção audiovisual regional e a gente vem apresentando, faz entrevista. Era presencial, ainda está online, a gente está esperando liberar para a gente ver se retoma presencial. Agora, saindo dessa lei municipal de incentivo à cultura, facilita muito, porque as leis estaduais e as leis federais são interessantes. Mas, muitas vezes, isso acontece muito, o artista local ele não tem uma infraestrutura jurídica, de produção que permita ele realmente fazer projetos e conseguir patrocínios de forma tão eficiente e eficaz quanto artistas que já têm uma infraestrutura, uma equipe maior. Então, assim, tem boas perspectivas, sim. E acredito que quando começar a liberar, quando a gente começar a poder fazer as coisas presencialmente, a gente vai ter muita novidade boa.
É, uma Ai, que perspectiva de bom. volta de festivais, né, do Parque de Exposição, dos festivais de praia, porque tudo isso movimenta, né, a cidade. E Helder, a Janaína Mendes está perguntando: você acredita que ainda esse ano vamos ter editais municipais? Janaína, primeiro eu quero te mandar um beijo, Tatiana, e que está assistindo aqui a gente. Janaína é um orgulho aqui de Macaé, uma atriz incrível, incrível. Tive o prazer de estudar com a Janaína, de lá atrás fazer parte de grupo de teatro com Janaína. É uma atriz que eu admiro muito pelo talento e de uma inteligência incrível também, além de linda. Janaína, eu não tenho uma resposta definitiva para te dar. A secretaria vem trabalhando. Houve todo o processo de esperar a aprovação da renovação da Lei Aldir Blanc pelo Congresso Nacional. Ela acabou acontecendo, então depois se espera uma regulamentação de cada município. É um processo que ele segue um passo a passo, mas pelo ritmo que a Secretaria de Cultura vem trabalhando e o Conselho também junto, acredito que sim. No mais tardar no início do ano que vem, porque há um esforço genuíno. Foi assim, um dos primeiros impulsos mesmo do Conselho, logo que acabou o primeiro edital, foi, gente, tem mais recursos, então vamos buscar para haver a renovação. Porque a gente não é possível você a partir, se você faz um edital, se você usa aquele recurso daquela lei, ainda que os recursos estejam nos cofres do município, para que ele possa ser reutilizado, é preciso que se faça a renovação do prazo da lei. Foi uma lei emergencial, que usa recursos do Fundo Nacional de Cultura. Foi um suador de muita gente, tanto para conseguir, no país inteiro, e inclusive aqui em Macaé, para conseguir se fazer. A gente recebeu muito elogio, mas muita crítica também, porque é lei emergencial, mas a emergência do artista, e a gente viu aqui casos muito graves, né, de pessoas que viviam mesmo da noite. Você ficar sem ter o dinheiro para fazer supermercado, a gente acompanhou casos graves aqui em Macaé, e não foram poucas pessoas, né, porque tem artista que vive de cachê. E o cara é muito versátil, os artistas são muito versáteis, mas de repente parou tudo. Então, e você esperar um mês e meio, 2 meses para aquele recurso sair é muito tempo, porque você precisa daquele recurso para o seu cotidiano. Mas acabou acontecendo, houve os editais, foi muito bem sucedido. Acredito que a procura vai ser bem maior da próxima vez, porque as pessoas também estão mais familiarizadas com os procedimentos, e a coisa vai se divulgando maior. Eu não sei dizer para você se vai, com certeza vai sair, mas muito provavelmente sim, pelo ritmo, pelo andamento, sim. Pelo andar da carruagem, sim. Helder, eu vou juntar aqui uma pergunta que uma pessoa, Cássia, Cássia Gomes Zirta, Cássia Gomes Zirta, acho que é isso. Cássia, É isso. Lei municipal de incentivo será um divisor de águas. Nossa cidade é uma manjedoura de artista, mercado de trabalho para muitos e fomentar a arte na cidade. E eu queria acrescentar, essa lei seria uma das principais formas de fomentar a arte, a cultura na cidade? Você acha que é necessário ou tem outras formas de fomentar, incentivar a arte na cidade? existem vários caminhos, né? Você pode ter o aporte direto de empresas privadas. Isso acontece, não é tão comum, mas acontece. Há empresas, inclusive, que têm no seu orçamento recurso previsto para incentivo local e regional à cultura. Mas o interessante da lei, primeiro, que ela envolve tanto o poder público quanto envolve a iniciativa privada. Ela facilita para a iniciativa privada que ganha alguma coisa com isso, que tem um reconhecimento em termos de alguma isenção, e o poder público também. E dá um arcabouço jurídico, dá uma segurança também para o artista na utilização do recurso. Então é mais fácil você conseguir que uma empresa se interesse pelo seu projeto se ela sabe que ela vai ter uma isenção e se ela sabe que ela também tem uma lei que dá
uma segurança para ela fazer aquele investimento, tanto em pequenos projetos quanto em projetos maiores. Porque aqui em Macaé, a gente é muito feliz em termos de grandes projetos. Assim, veio diminuindo um pouco nos últimos anos, mas é uma cidade que sempre fez grandes festivais. Os verões de Macaé sempre foram incríveis em termos de festivais. E é um parque de exposição, então assim, nunca faltou iniciativa. Iniciativa se tem, né? É, essa lei saindo, ela facilita e muito, e é simples, pelo que eu li lá, ela é bastante simples de ser aplicada no dia a dia, não é muito burocrática. Então eu estou torcendo muito para que ela seja aprovada, porque vai beneficiar e muito toda a classe artística do município. Sim, com certeza. E uma vez, eu lembro que eu conversando com você, já tem um tempinho, você até citou para mim que a cultura é um setor que emprega muito, né? Muitas pessoas não têm noção de quanto que um projeto cultural pode empregar aqui no município, inclusive trazendo produções de fora para filmar aqui, trazendo, né, incentivando as pessoas a virem ter Macaé como cenário, vamos dizer assim. Como fazer para trazer essas produções para cá? Seria o governo municipal ou seria produtores? Como que pode fazer essa bola girar também aqui culturalmente, falando em questão de emprego na cidade? Tatiana, tem um caminho muito interessante que se chama Film Commission. E o que é isso? É um escritório que ele atrai produções para usar a sua cidade como cenário. E Macaé é muito privilegiada porque os nossos cenários são muito diversificados e nós temos corpo técnico e artístico para o que precisar. Muitas vezes uma produção ela vem, ela traz o básico e ela chega localmente, aí que ela vai contratar às vezes, figurinista, restaurante, boa parte da logística, muitas vezes até atores mesmo, mas você precisa ir pescar essas produções e dar a ela a segurança de que ela vai conseguir produzir, fazer a sua produção. Se você vai gravar uma sequência que é cara em um determinado local, você quer ter a segurança de que você vai poder fechar uma rua, de que você vai ter... Qual a distância que isso fica de um aeroporto? Qual a distância que isso fica de uma rodoviária? Eu vou ter gente lá para dar embasamento à minha produção, eu vou ter catering, eu vou ter costureira, eu vou ter muitas vezes eletricista. O poder público vai me dar um suporte se eu precisar gravar numa praça, numa sessão de praia, eu poder interromper uma rua por algumas horas para poder gravar. Eu vou ter segurança para gravar à noite, né? Você muitas vezes vai com equipamentos que são caros, né? Eu vou ter segurança para gravar à noite, então você tem um escritório que ele viabiliza tudo isso e ainda traz recursos para a cidade. Ele traz recursos para a cidade porque geralmente se paga uma taxa, a cidade recebe uma taxa dessas produções, né? E esse escritório ele aciona as diversas instâncias do poder público para viabilizar o que for necessário. Eu preciso gravar numa cachoeira. Então, eu preciso de alguma licença para gravar naquela cachoeira. Então, já se consegue a licença. Você tem uma lista de contato dos mais diversos profissionais. Então, alguém que vem de fora, e muitas vezes é mais interessante você gravar no município como Macaé, é mais barato do que... Porque uma praia no Caribe pode ser em qualquer lugar, desde que pareça Caribe. Então, só que aqui é mais barato. Então, é justamente essa a lógica. E isso movimenta. O audiovisual, a gente vê só o que está na frente das câmeras, mas por trás das câmeras existe todo um movimento. Então, advogado, bombeiro, tem tudo. Dependendo do tipo de produção que você vai fazer, você precisa de uma gama incrível de profissionais. Então, se você consegue atrair produções para a sua cidade, primeiro que você abre oportunidades para técnicos e artistas locais terem contato com outros técnicos e artistas locais de outros lugares do país e do mundo, e são portas que se abrem. Para começar, já ajuda nisso. Outra coisa é você divulga a cidade, você divulga as paisagens da cidade. E isso ajuda a fomentar o turismo, né, o turismo de cinema. Né? Muita gente vai a Paris porque
viu Boa Noite em Paris, do Woody Allen. Quanta gente não foi a Nova York por causa dos filmes do próprio Woody Allen, né? Eu tenho um grande amigo de infância chamado Vitor Noronha, que ele fez questão de ir naquela praia do filme A Ilha, que foi gravada com Leonardo DiCaprio, e vai gente do mundo inteiro naquela praia porque o filme foi gravado naquela praia. Então você divulga os seus cenários e isso fomenta também o turismo, a hotelaria, os restaurantes, o comércio como um todo. Então, assim, é muito transversal, né? A cultura na sua dimensão de entretenimento, de artes e entretenimento, ela é muito transversal em termos ela dialoga mesmo com as mais diversas áreas. E é muito benéfico para o município, porque você traz mais conhecimento para o seu município e abre muitas oportunidades de trabalho e de renda. E Macaé, então, tem serra, tem mar, tem ilha, tem hotéis, é perto do Rio, está próximo à BR-101. Então, assim, tem tudo para receber essas produções. Cenário, nós temos, né? Nós temos o contexto urbano, nós temos o rural, temos aí uma ótima. Cenário de praia, cenário de serra, se você quiser gravar dentro de uma empresa, um ambiente de uma empresa, dá para fazer contato e conseguir, que é prédio histórico, a gente tem prédio histórico. Sim. Precisou de camareira, precisou de catering para sua produção, a gente tem. A gente tem grandes fotógrafos, a gente tem grandes cinegrafistas, tem excelentes produtores locais, então a gente tem corpo artístico, técnico e tem uma rede Cenário. hoteleira Temos grande cenário. e trabalho, sabe? A gente tem tudo, tá faltando a gente realmente ter a nossa firma commission. E o que falta para inscrever Macaé nessa empresa? É um produtor que tem que colocar Macaé à disposição? É a prefeitura que tem que procurar? Como que é? Na verdade, é um diálogo e tem um procedimento interno que começou dentro da Secretaria de Cultura. Volto a dizer, quando deu uma parada, tudo se focou em saber o que se ia fazer. A Secretaria de Cultura de Macaé, ela é bem ramificada, né? Ela tem escola de arte, tem escola de teatro, de dança, de música, tem o Solar dos Melo, tem polos culturais. Então, assim, parou tudo, o que você vai fazer? Então, ficou tudo muito focado em como se adaptar a essa nova realidade e nos processos relativos à lei de emergência cultural, né? A lei Aldir Blanc, o que se poderia fazer, né, para se dar auxílio aos artistas locais. Mas esse processo está em andamento, ele precisa de uma aprovação do executivo e do legislativo para se instituir, né, esse modelo de film commission. E a partir daí é vender o peixe para o mundo. Aí você entra num cadastro de cidades, né? E você vai disputar produções com cidades do mundo inteiro. E está caminhando. É diálogo também, conversa, sentar para conversar, mostrar de novo. Existem as exigências legais, elas têm o seu tempo também, mas o processo está em andamento via Secretaria de Cultura. Já estou aqui na torcida para começar rápido. É, e, Helder, né, a gente acabou de comentar, né, que a gente está na pandemia, muitos processos pararam, muitos artistas recebiam cachê e ficaram realmente em situações difíceis nesse momento. Você tem contato com artistas, com pessoas que ficaram nessa situação? Como que tá? Tem algum apoio? A classe apoia? Né? Tem até a carrocinha, né, do samba tá, que está apoiando também alguns músicos, mas até a própria secretaria, os próprios artistas já tentam fazer planos para a retomada da cultura? Sim, dentro das exceções que são colocadas, alguns artistas já estão, né, se apresentando nos locais onde isso é possível. Em Rio das Ostras, por exemplo, você já vê, né, o Fará volta e meia se apresenta lá, a Maria se apresenta também, e tem vários outros artistas. Agora, o que aconteceu no barata voa da parada da pandemia, né, e de todos os artistas prejudicados
os que vivem de cachê, inclusive que vivem de chapéu, né? Aquele artista que se apresenta na rua, Macaé tem uma quantidade muito grande de artistas que se apresentam. Eles contaram com ajuda mesmo de família, de instituições, muitas instituições deram sua contribuição, é importante reconhecer, muitas instituições perceberam como a coisa ficou difícil, o poder público e o conselho agindo para a liberação dos editais e dos fomentos diretos, né? Buscou-se enquadrar alguma parcela de artistas nos auxílios emergenciais que foram dados pela prefeitura à época. Então, assim, foi uma confluência de ações e que foi acontecendo. Não houve muito tempo para longos planejamentos. Pensar e agir. Então, teve muita gente aqui em Macaé, né? A Carrocinha do Samba, do Jean, né? Que é uma iniciativa incrível, né? Então você foi vendo cada grupo, cada instituição, cada parcela da sociedade foi buscando contribuir de alguma forma para minimizar. Porque o artista é um trabalhador, o cara trabalha. O cara, né, você que vive de cantar, que vive de cachê, você ganha realmente com agenda, né? Cantando. Se você vai botar uma peça no palco, você precisa de público na sua plateia. Quando tudo isso para, é um prejuízo muito grande, né? Muitas vezes uma peça vai para o palco, ela não vai dar retorno financeiro nela, ela vai criar as condições para uma próxima, que aí sim, talvez dê lucro. Então, quando para tudo, é muito mais difícil para você voltar. Você imagina a situação de um artista que vive de chapéu, no momento em que a cidade inteira parou. Ela está retomando devagar, mas no momento em que a cidade inteira parou tudo. O cara não conseguia pegar o dinheiro para comer. É muito grave. Eu tenho contato com pessoas que vivem de arte, que muitos passaram a depender de novo de família, né? Agora, você tem outros artistas que estão num patamar financeiro mais alto, que, obviamente, tiveram prejuízos, mas conseguiram segurar a onda. Houve muita solidariedade interartista, e há interartistas, sabe? Pessoas da cultura mesmo, da classe de cultura e entretenimento que ajudaram e continuam ajudando colegas, sabe? Isso conta muito. Isso conta muito. Porque no final das contas é justamente dessa confluência de iniciativas que se consegue sair, né? Atravessar essa situação para ir respirar e aí pensar com mais calma no que se vai fazer. Sim. Mas, apesar de toda a dor, eu tenho muito orgulho de ver Macaé em relação a isso, porque eu vejo muita gente fazendo coisas incríveis em prol dos seus colegas da classe artística, assim. Ai, que coisa boa. E tô lendo aqui duas perguntas, duas pessoas diferentes mandaram. A Mônica Torres pediu para Mas, comentar um pouco sobre o Cine Clube. E o André Schneisner, e é difícil sobre o sobrenome dele. André Steiner, Isso. Ele falou assim, ó, o filme. Oi? que honra! Ele disse assim, o Filme Commission tem uma relação forte entre Secretaria de Cultura e Secretaria de Turismo também? Existe algum tipo de projeto ou iniciativa que estimule as escolas de audiovisual para realizarem cursos em Macaé ou levarem alunos para aulas práticas em Macaé? Peraí que tem mais uma pergunta dele aqui, ó. Levarem do Rio e Vitória, por exemplo, fazer viagens para workshops práticos na cidade, isso ajuda a divulgar a Filme Commission também. Então, eu queria que você comentasse tanto da Mônica, que ela pediu para falar um pouco do Cineclube, como está, provavelmente, né? Acho que teve uma retomada agora do Cineclube, e essa pergunta do André também. Do Andrei. Do Cineclube eu posso falar de fora, assim, olhando de fora. Foi um projeto que foi bem idealizado, né? Houve muitos percalços, né? A gente ficou torcendo para sair. Então, eu não sei exatamente como está o processo, Mônica, do Cineclube, mas eu sei que tem um grupo grande de sócios e
de pessoas envolvidas no projeto, tentando movimentar para finalmente abrir o que seria maravilhoso, porque é uma estrutura incrível, né, para fomentar, e não só o audiovisual, mas tudo, dança, aquilo é um espaço incrível. Então, eu estou torcendo muito para que essa equipe consiga levar adiante o projeto do Cineclube. Quem sabe a Petrobras até se interessa em entrar novamente, né, no projeto. Ele foi um projeto muito bem idealizado, encontrou percalços, mas o que eu sei do projeto do Cineclube, do andamento é isso. Existe um grupo que está tentando retomar. E seria maravilhoso, né? Vamos torcer. E em relação a workshops, cursos, Andrei, durante alguns anos eu trazia muito para cá, a gente trouxe Marcelo Carlos, a gente fazia workshops de audiovisual, de interpretação para TV e cinema, de roteiro. Então a ideia é retomar esses contatos. Eu tô enchendo o saco mesmo, vou buscar o novo secretário de Cultura para que a gente retome esses workshops, também via Secretaria de Cultura, para trazer mais profissionais para o município, né, para a gente fazer. Essa ponte é muito importante. O audiovisual, eu falo audiovisual regional, o produto, né, daqui para divulgar nossas paisagens, nossos técnicos e nossos artistas. Mas o audiovisual é algo mundial. Então, assim, eu converso com gente do México, gente que está nos Estados Unidos, gente que é da Índia, gente que é do Espírito Santo, gente lá de Araruama, ainda mais agora com a internet. Então, sim, tem né, essa vontade de retomada, né, assim que já está pertinho, né, para a gente começar a trazer de novo os nossos workshops aqui para a cidade, para treinar, porque audiovisual é treino, 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 treino. Ele acrescentou aqui, ó, na sua fala, mas é legal fazer os workshops em Macaé, mas também fomentar que as escolas levem os alunos também para usarem Macaé como locação. Ele acabou de colocar aqui. Sim, ótima ideia. É uma ótima ideia. A gente fazer contato, São Paulo, Rio, Espírito Santo, para o pessoal vir gravar aqui. E, gente, gravar em Macaé é muito bom. Porque você consegue viabilizar. É uma cidade que quem produz audiovisual, assim, o audiovisual, produzir é uma trabalheira, né? Quem que produz audiovisual sabe, sabe disso. Mas é muito bom fazer isso aqui em Macaé. Muito bom. Pelos cenários, você consegue solucionar os problemas, assim, é muito gostoso gravar aqui em Macaé. E eu falo isso de produtores que já vieram para cá gravar, e eles falam isso, assim, conseguiu encontrar, tem onde ficar, há recursos, né? A gente consegue viabilizar. Então, assim, vou propagandear essa cidade para o audiovisual mundial até meu último suspiro. Com certeza. E, Helder, Macaé é uma cidade que vem muita gente de fora, né? Já foi mais, mas ainda tem muita gente de fora aqui. E tem aquela coisa, Macaé não tem o que fazer, igual você já até comentou aqui, e que é mentira. Então, o que você acha que quem vem de fora tem que conhecer em Macaé, a cultura de Macaé, os hábitos de Macaé, o que é importante quem está chegando aqui conhecer? Digo de espaços culturais, histórias preservadas, uma cultura mais geral mesmo, não só aquela cultura de lazer. O que você acha que é importante a pessoa que está chegando em Macaé ter acesso? E se elas têm, é fácil ter esse acesso também, né? Tem que saber se é fácil chegar até esses locais. Ó, eu vou responder essa pergunta com uma prática que é muito minha. Toda vez que eu chego num local, eu procuro primeiro observar o casario. Ele diz muito sobre a cidade. Por exemplo, eu adoro Belo Horizonte porque para mim é uma aula de arquitetura. São tantas fases da arquitetura ali. Buscar, em Macaé especificamente, o Solar dos Melo é central, é público. Eu não gosto de usar a palavra gratuito porque tudo que é público é custeado com os nossos impostos, mas é público. Tem muito da cidade
ali, fácil de você ver. É um local incrível, dois locais incríveis, tem vários, né? Mas que são a cara de Macaé. Acho até um pouco falado, é o Raízes de Aruanda, do Mestre Dengo, que é de capoeira, que fica aqui no Sol e Mar, e já tem mais de 20 anos, é um espaço onde além de capoeira você tem samba, você tem chorinho, você tem pesquisa em termos, né, da herança cultural, principalmente africana, normalmente africana, e uma frequência de pessoas incríveis, incrível, assim, é muita gente interessante. Você vai para ouvir samba e você senta para conversar com uma pessoa e o cara te dá uma aula de antropologia, te dá uma aula de história da arte. É gostoso conversar, o clima é bom, é gostoso. O Bico da Coruja, né, que é um clássico. Inclusive, no último curta no museu, a gente exibiu um curta-metragem do Rafael Bósio sobre o bico da coruja. Então, é um espaço que está em Macaé, é importante ir ver. E as praças de Macaé? Né? Os prédios das sociedades musicais, sim, mas as praças de Macaé. As praças de Macaé contam muita história. Mesmo a gente que é aqui de Macaé, passa, anda, vai, né? A gente passa, mas muitas vezes a gente não para. Uma vez aconteceu uma coisa muito boa comigo lá no Rio. Eu fui trabalhar para uma empresa, fazer um receptivo da diretoria estrangeira para o carnaval. E eu fiquei no hotel ali na Presidente Vargas. E era prévia ainda de carnaval, tava aquela coisa assim, o centro do Rio vazio. E eu saí. Olha, eu morei no Rio durante 7 anos, estudei no centro do Rio 4 anos, inclusive junto com o Andrei. Mas eu não vi metade do que eu vi em 7 anos, do que eu vi parando para olhar com calma a praça, andar devagar na Cinelândia, ler as placas, entender que estátua é aquela, que busto é aquele, fazer um olhar crítico da história. Por que não tem determinados aspectos, determinadas histórias que deveriam ser contadas, porque elas não estão sendo contadas, outras que são, mas a gente não dá devida atenção. Aquela fachada daquele prédio, às vezes a gente passa por um prédio várias vezes, não olha para cima. Um dia a gente olha e vê, nossa, que coisa bonita, passo por aqui pela frente tantas vezes e nunca vi, nunca reparei. Então, Macaé tem muito isso. Por quê? O que aconteceu com Macaé? A partir do final dos anos 70, ela dá um boom, e ela é muito desfigurada arquitetonicamente. Então você tem pequenas joias arquitetônicas escondidinhas no meio dessa balbúrdia arquitetônica que ficou a cidade e que revelam muito, 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 muito da cidade. E a Serra de Macaé? Nem todos os lugares são tão facilmente acessíveis para quem é de fora, mas hoje não é tão difícil, porque hoje você pode pegar um aplicativo e ir à Serra. Se você estiver com alguém de Macaé próximo e for daquele turista que gosta de botar a mochila nas costas, uma botinha, você chega ali na rodovia por R$ 1, você conhece um monte de coisa. R$ 1. Você sobe a serra, tiver acesso para poder pegar carro e ir. Interessante também. Então, assim, tem muita coisa interessante. Mas eu começaria, né, pelo Solar dos Melo, o Bico da Coruja, Raízes de Aruanda, aí um passeiozinho pelas praças de Macaé, que você já pega o gostinho da cidade. Porque Macaé é muito multicultural, eu sempre brinco, você é macaense da onde? E geralmente, eu sou macaense. Aí como conversa comigo, você é macaense, eu nasci em Salvador, sou terapolitano, mas sou macaense, porque eu nasci em Salvador. Quando eu cheguei em Macaé, já tinha muita gente da Bahia, então, assim, eu não me senti nada órfão de cultura nordestina e de cultura baiana, porque desde sempre você tem um baiano de Macaé. Tem as feirinhas, né? Que, poxa, é a cara do Nordeste, as feirinhas nas praças, né? Ali na Veríssimo de Melo, tem no aeroporto. Lá no né? Lago Mar. No Lago Mar tem feirinha também? Eu não sei. Lago Mar tem um movimento cultural nordestino, eles se manifestam de várias formas, eles têm eventos, sabe? Agora, sabe o que eu conheci em Macaé? Eu cheguei em Macaé, né? Sou mineira, e cheguei em Macaé em janeiro. Sabe o que eu conheci que eu nunca tinha visto na minha vida, que eu acho que é uma cultura local? Boi pintadinho.
pessoal, vamos pro boi, porque eu cheguei em janeiro, já estava próximo ao carnaval, cheguei dia 31 de janeiro em Macaé para trabalhar. Então, imagina, estava próximo ao carnaval, um monte de boi pintadinho, eu não sabia o que, que era boi pintadinho. Aí a Marli Simas foi me explicar o Que é que uma era. coisa que veio para cá, né? Você tem o boi em várias regiões do país, cada um com as suas características, né? Aqui já ganhou uma cara bem local. O boi aqui de Macaé, ele é único. E é uma história linda, porque são vários, tá? Tem de várias regiões da cidade. E é uma história muito rica, a história dos bois pitadinhos aqui de E é uma Macaé. disputa entre os bairros, né? Não tem uma disputa? Era boi do Cajueiros, boi da Aroeira, tinha, Exato. né? Exatamente. Você tem muita coisa interessante aqui. Quando a pessoa vira e fala, "Ah, não tem nada para fazer em Macaé", cara, é, se você só tem a cultura do shopping, tudo bem, mas se você gosta mesmo de explorar a cultura da sua cidade, conhecer, tem muita coisa. De dia de segunda a segunda. Verdade. Então, o que fazer para as pessoas? Eu sei que agora a gente está no momento da pandemia, mas como fazer com que as pessoas conheçam mais, tenham mais interesse pela cultura local? Vamos fazer o que a gente está fazendo aqui, divulgar. Abrir uma live, né? Buscar, nós temos jornalistas aqui em Macaé que tem um carinho grande. A Mônica tá aí, não deixa mentir. A gente tem vários jornalistas, tem a Isis Maria lá no debate, tem várias pessoas que divulgam a cultura aqui de Macaé, o entretenimento daqui da cidade. Mas o interessante é a gente manter na pauta a cultura e o entretenimento, principalmente nessa retomada. Sempre que puder divulgar, sabe? Às vezes é uma roda de chorinho que tá ali, como ali no Bar do Zezinho, começou pequena, virou uma coisa linda ali na Costa do Sol. Você tem um repertório incrível, uma aula de. Primeiro você se diverte muito, né? Clima maravilhoso, a frequência é fantástica, e você ouve um repertório incrível com músicos, né? O Biguá, o pessoal do Biguá, que, sabe, a gente aqui tem coisa boa, barata, sabe? Se você sair daqui e for ali em Niterói, você vai pagar caríssimo. E aqui a gente tem muito daqui, porque a cidade respira isso. Então tem muita gente que estuda música a fundo, que é músico. O pessoal do Chorinho então é incrível. Ah, um é engenheiro, o outro é professor, o outro é advogado, mas estuda música a fundo e se reúnem para fazer boa música em público. É o caso, por exemplo, do Bico da Coruja, ali do bar do Zezinho, e apoiar todas as iniciativas públicas e privadas na divulgação da nossa cultura. Porque a gente tem muito. Então, colocar na pauta, a gente que é de comunicação, sempre ter na pauta cultura e entretenimento. E a preservação do nosso patrimônio, principalmente daquilo que até bem pouco tempo vinha sendo renegado. Uma das duas que eu mais sinto é o Eliezer Gomes, que é, para mim, o artista mais bem-sucedido, o ator mais bem-sucedido da nossa história. Ele ser tão pouco falado, né? Ser tão pouco falado. Acredito que tem uma pitada racial aí, sim, é um homem negro na primeira metade do século XX, que alcança uma posição e com um talento incrível, que entra por acaso no cinema e faz uma trajetória invejável, incrível. Tem um depoimento da Ruth de Souza sobre ele que é emocionante. Acho ele muito pouco festejado aqui em Macaé, por ser alguém que é de Macaé. Acho que a gente deveria festejá-lo mais, É sabe? verdade, porque eu só escutei você falar dele, não só hoje, você já falou outras vezes dele para mim também, mas eu não vejo outras pessoas falando dele, não tem nem o município fazendo, né, igual tem de Benedito Lacerda, né, tem a rua Benedito Lacerda, tudo não tem do Eliezer, né? Eliezer? Ele é Zé Gomes. Isso. E, Helder,
Como que está o teatro hoje? Porque o Teatro de Macaé é maravilhoso. Teve uma época que teve muitas produções aqui e depois parou. Teve um problema lá com bombeiros, depois falta de equipamentos de iluminação, que estava difícil trazer as produções para cá. Como que está hoje e se, quando voltar a pandemia, o teatro tem condições de trazer peças para cá? Porque estava difícil um tempo atrás. A última gestão da secretaria, o Teatro de Macaé é uma joia da cidade, passou por várias gestões. Muitos de nós se apresentou lá, já me apresentei lá várias vezes, Janaína, se estiver ainda, se apresentou várias vezes lá. É muito importante para a manutenção do elenco local. Obviamente já tivemos vários problemas, né? Quem é ator, quem é produtor sabe disso, mas é um espaço que é muito importante, né? Junto com a Rinha das Artes, por exemplo, é um espaço muito importante para a fruição das artes cênicas no município. Passou um período que houve uma readequação em relação ao bombeiro, perdeu muitos lugares, ele tinha 500 e pouco, passou para 380. Passou um período fechado fazendo reforma, e depois de um tempo houve um problema realmente da renovação dos equipamentos de luz, dos equipamentos de som e de luz, porque o teatro, na verdade, tinha um contrato de aluguel, mas a última gestão buscou... Obrigado, mãe. A última gestão buscou... Ó, minha mãe trouxe um chazinho. É por isso que é bom fazer live na casa da mãe da gente. Se eu estivesse em casa, não tinha chazinho. Buscou... Houve um edital em que o município ganhou do governo do estado equipamentos de som, e a última gestão buscou terminar o procedimento para trazer. Então, assim, eu acredito que quando acabar toda essa pandemia, o teatro está, sim, em condições... É óbvio que o processo de readaptação vai ser duro, né? Vai ser difícil, porque, assim, tem que ter técnico, e tem que ter técnico que saiba fazer e que esteja sendo bem remunerado, né? A gente tem que parar com essa cultura o pessoal por trás o pessoal da coxia é gente que se especializa, é gente que aprende fazendo, aprende estudando, precisa ser bem remunerado, sabe? E precisa ter a segurança de que vai poder se manter ali para estar aí, porque senão vai trabalhar em outro lugar. Mas tem gente qualificada, sim, para dar conta. Tem o espaço, sim. Artista é o que, artista é o que não falta na cidade. E muita gente buscando produções, tanto daqui quanto de fora, para trazer. Porque Macaé tem bons produtores locais que buscam produções de fora para trazer. Agora, o importante é que se tenha um circuito, né, de teatro na cidade. Essa é uma cultura que a gente ainda não conseguiu colocar. A pessoa saber que toda quinta ela vai ter uma peça para ver, então ela cria o hábito de ir. E a gente é muito disruptivo. Então tem um período que tem e para. Tem e para. Então isso é ruim, porque o teatro ele precisa de temporada. Então a pessoa que trabalha na empresa, ela precisa, hoje é quinta, hoje tem peça no teatro. Vamos ver um teatro? Tem gente que faz assim. Já se planeja para ir. E aí, para você ter público, o teatro precisa disso. E esse é um desafio que a gente precisa vencer ainda aqui. E eu confesso que eu sou apaixonada por teatro. Eu amo teatro. Olha, muitos elogios para você, Helder. Andrei, Helder, parabéns pela excelente aula. Mônica Torres, Helder, muito positiva das suas falas. Peraí, tem mais aqui. Danusa Zimmermann. Danusa. Você é um espetáculo. Olha, essa mulher é mãe de um ganhador do Emmy, tá? É mesmo? O filho dela, Diego Zimmermann, ganhou o Emmy junto com a equipe do Porta dos Fundos, especial de Natal tem 2 anos. 2 anos. Ele é um incrível produtor. Ele E é macaense, tá? Que lindo, que coisa boa. Helder, já tem 1 hora que a gente está conversando. Passou tão rápido que eu nem vi o tempo passar. E para a gente terminar, eu queria fazer um ping-pong com você rapidinho, pode ser? Pode.
Então vamos lá. Primeiro sobre Macaé e depois um pouquinho sobre você, suas preferências, tá? Macaé, serra ou mar? Mar. Um ponto turístico. Nova Aurora. Um filho ilustre. Eliezer Gomes. Uma cultura ou centro cultural local. Poxa, que tem que ser uma. Eu vou ficar com a raiz de Aruana, mas pô, tem a rinha. Ih, cara, não tem muita coisa boa. Não fiquem com raiva dele, gente, é só uma, por isso. Uma equipe esportiva. Tem alguma equipe esportiva de Macaé que você torce? Eu admiro o Macaé Esporte. Porque. Mas. E já teve até na Série B de futebol, né? hum, Um lugar para relaxar com a família. Aqui em Macaé, um lugar para relaxar com uma família. Eu vou lembrar. Eu gosto muito, muito. Não tô fazendo mexer, não. Mas eu gosto muito de jantar finalmente teria com meus pais. Ou lá na fazendinha. É pré-campista, ali para Cavaleiros de ir, de ficar passeando um pouquinho ali. É gostoso. É Um gostoso. hábito que você tem na cidade. Rodar toda de bicicleta. Faço tudo de bicicleta. Eu Tudo de sei que é bicicleta. idioma de hoje, ó. Agora, um pouquinho sobre você. Se eu pegasse seu celular, o que eu encontraria que falasse assim, esse celular é do Elder? Pode ser música mais tocada, aplicativo mais usado. O que te condena o seu celular? Aplicativo de música. Vai abrir. Um hobby que você tem? Ver filme, um hobby que eu assisti, curta-metragem regional, principalmente. Ficar assistindo. Uma paixão? Uma paixão, o audiovisual. Uma comida? Acarajé. Um desejo? Um desejo. Um só? Poxa, que Sim, injustiça. não, lâmpada, mas só tem um desejo. Eu vou dar um desejo imediato, então, não é um desejo de vida. Passar de faixa no jiu-jitsu. Tá difícil, mas não é difícil. E quando você for idoso, vamos dizer, lá para os 85, 90 anos, como você gostaria de ser lembrado pelas pessoas que te cercam? Ah, o Elder foi aquela pessoa. O que você gostaria de deixar? O Helder foi uma pessoa divertida e leal. Ali, o dia que eu for, o dia que eu morrer, tipo assim, ali vai um cara que é leal e é divertido. Ai, Helder, obrigada. Olha só, tem mais muitas mensagens. A Danusa falando, macaense, prata da casa. Tem uma pessoa, Sete Inkermel. Helder é sensacional. Eu não sei o nome da pessoa. O número 7, Inkermel. Não, não consigo ler. Não é o Harvard, não, que é incrível também. A Cláudia Barreto. E professora da UNB, incrível, Rita Silvana, pesquisadora fantástica. Gente, A está muito Cláudia Barreto falando que estou o muito papo feliz. bom, rola rápido. Ó, tem muita gente falando. A Danusa voltou com meu primo Felipe Machado, Macaé Esporte. Sim, o primo dela jogou aqui. E a Cláudia Barreto, novamente, Helder, um amigo de alma leve. Então, eu acho. Cláudia Barreto, que é uma narradora visual da cidade. Essa mulher tem alguns dos cliques mais históricos aqui de Macaé. Muita gente reconhece pontos turísticos de Macaé, paisagens incríveis na serra e no mar, através das lentes dela, do esposo dela, que é o Rômulo Campos, né, que é um grande fotógrafo, e da família como um todo. Lívio, que contou a história da MPB em capa de disco, tem o Bruno. Então, é uma família de fotógrafo e muito feliz, Claudinha. Obrigado. E Helder, obrigada por ter aceitado o convite. Adorei o nosso papo. Vou deixar essa live salva aqui no Instagram e também vou colocar no YouTube, porque a gente possa compartilhar para muita gente essa live, tá bom? Obrigado, Tatiana. Gente, muito obrigado, Mônica, Silvana, André, Nusa.
Mel, gente, muito obrigado mesmo. Boa noite e durmam bem. Boa noite a todos que acompanharam. Obrigada aí pela atenção. Um beijo. Um Tchau. beijo.